Bom dia, internautas e ouvintes que estão nos acompanhando através do Facebook do Diário de Pernambuco e da Rádio Clube AM. Estamos dando prosseguimento a mais uma entrevista na nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado, agora com o governador e candidato à reeleição, Paulo Câmara. Governador, o que é que o cidadão Paulo Câmara questionaria o candidato Paulo Câmara nessa disputa eleitoral? Bom, a gente tem a oportunidade agora, nessas eleições, de falar tudo que nós fizemos nos últimos 4 anos, que foram anos muito duros, né? A maior crise econômica, política e ética que o Brasil já viu. E falar com muita verdade, com muita transparência, tudo aquilo que a gente fez, o que a gente não pôde fazer ainda, mas que a gente quer fazer, e o futuro de Pernambuco. Eu acho que, apesar de todas as dificuldades que foi administrar esse Estado, a crise, o Brasil andando para trás, nós avançamos, buscamos melhorar os serviços oferecidos à população, fizemos um grande ajuste para que houvesse o equilíbrio necessário nas contas do Estado para manter em dia os pagamentos dos salários dos servidores, dos fornecedores, a prestação de serviço. Então a gente sabe que tem muito o que fazer e que muito pode ser feito ainda, principalmente no tocante às obras, que a crise não deixou a gente fazer, e principalmente a geração de emprego. A gente tem que realmente, nos próximos 4 anos, recuperar os empregos que a crise tirou de Pernambuco, e isso vai ser um grande desafio. Hoje, se nós fôssemos buscar olhar o passado e planejar o futuro, vai ser com o emprego que a gente vai avançar cada vez mais, eu não tenho a menor dúvida. Mas continua também refém um pouco desse cenário nacional, ou tem como o Pernambuco por si só fazer algo para não ficar tão atrelado a essa crise que o país vive? Veja, a gente se adaptou justamente a isso. Como a ajuda federal, as parcerias federais, elas foram muito pequenas, nesses últimos anos praticamente não existiu, a gente se preparou também para os momentos difíceis. Mesmo assim, estamos administrando, mantendo os serviços públicos funcionando, investindo. Pernambuco vai investir esse ano 1 bilhão e 700 milhões, o que mostra que as ações que nós priorizamos de água, principalmente levar água para o interior de Pernambuco, para o Agreste, para o Sertão, programas de saneamento, investimentos na ampliação da saúde e os investimentos na educação e na segurança, estão acontecendo e estão melhorando os serviços oferecidos. Então, Pernambuco se adaptou ao momento de crise, mas evidentemente, tendo um governo federal que possa ser parceiro, que não persiga, é fundamental também para a gente andar mais rápido. Governador, nesse quadro de crise, de onde o senhor vai tirar os recursos para dar o 13º do pessoal que ganhou Bolsa Família? Bom, a gente, quando anuncia uma proposta como essa, evidentemente que a gente vê a forma de fazer. Quando a gente lança o 13º do Bolsa Família, nós temos um fundo hoje, que é o Fundo de Erradicação da Pobreza, que vai receber anualmente cerca de 170 milhões de reais, entre 156 a 170 milhões de reais. Isso vai ser disponibilizado para o 13º do Bolsa Família. E vai gerar atividades na economia também. Não é só um complemento de repasse de renda, de transferência de renda, mas principalmente é uma equação de movimentação econômica. Então, esse recurso ele vai movimentar a economia e vai voltar, porque justamente as pessoas que recebem Bolsa Família são pessoas que recebem e automaticamente utilizam esse dinheiro para movimentar, para compras. Então, esse investimento também retorna a partir dos impostos que vão ser gerados com a geração na economia e esse repasse que nós vamos fazer. Alguns dos seus adversários questionam alguma das propostas suas que aconteceram em 2014, como, por exemplo, dobrar o salário dos professores. Corre o risco desse episódio se repetir agora com o do Bolsa Família? Ou não tem essa vinculação, já tem receita? Não tem, porque é a receita do Fundo de Erradicação à Pobreza. Nós vamos criar um mecanismo de abastecimento dele a partir do ICMS que existe e que é cobrado em alguns segmentos da economia. E, como eu falei, o perfil das pessoas que recebem o Bolsa Família vai de aplicação imediata desse recurso, seja no comércio, seja nos serviços. Então, isso volta para o Estado de outra forma, indiretamente. Então, essa é uma proposta claramente que pode ser colocada em prática, que nós vamos colocar. Ela é tão boa que nosso adversário copiou. Ele só devia dizer que copiou, que é bom esclarecer para a população que ele está copiando uma proposta nossa, mas é uma proposta boa. Se todos os candidatos aderirem a ela, vai ser um bem que vai fazendo um debate sobre Pernambuco. Enquanto as promessas de 14, a gente sabe muito bem que todas elas são válidas ainda, todas elas são necessárias.
Nós estamos com muitos investimentos a fazer, justamente olhando a necessidade do Estado. Quando nós fizemos as propostas de 14, eram propostas reais de necessidade para a melhoria dos serviços públicos. O salário do professor que você citou, nós conseguimos avançar em termos de média salarial. Nós tínhamos no nosso programa de governo, o professor da escola regular ia ganhar um piso inicial de 3.400 e da escola de tempo integral de 4.000. Hoje a média da remuneração dos professores é de 4.200 e quando a gente faz o recorte só das escolas de tempo integral é mais de R$ 5.000. Então mostra que apesar da dificuldade que foi, a gente implantou reajustes anuais, foi o único estado que implantou reajuste em 2015, 16, 17, 18 e conseguimos avançar acima da inflação e principalmente na média salarial. Então hoje os professores que estão nas nossas escolas, eles sabem que estão numa condição bem melhor do que estavam 4 anos atrás. Qual o percentual dos professores que ganham essa média em torno dos R$ 5.000? Das escolas de tempo integral. Então, como nós temos mais de 50% dos nossos alunos na escola de tempo integral, efetivamente 50% dos professores também estão recebendo nessa média. Quando engloba tudo, dá 4.200. Inclusive os aposentados. No início do governo, o senhor enfocou muito a questão da estiagem, do problema da seca no interior de Pernambuco. Como é que o governo enfrentou isso e quantos por cento o senhor acredita que conseguiu fazer do que pretendia nessa área? Bom, quando você fala da água, são 7 anos de seca que Pernambuco sofreu e a região Nordeste. Quando se fala das promessas de campanha, também muitas vezes esquece que teve promessas. Teve áreas que a gente não anunciou, não prometeu e tivemos que fazer por causa da crise ou por causa da questão. Os maiores exemplos é água e segurança. São investimentos que nós tivemos que fazer diante da mudança do quadro, do aumento da violência no país, que chegou a Pernambuco, da necessidade de se investir mais em água por causa de 7 anos de seca. Então nós fizemos grandes projetos e muitas obras já saíram do papel. E são obras estruturadoras, ou seja, mesmo voltando a ter mais anos de seca na frente, a gente está muito mais preparado hoje para enfrentar esses períodos de estiagem que estavam antes, porque nós fizemos uma projeção dentro das obras. Então, quando você vê a transposição do Rio São Francisco que ficou pronta, havia um compromisso do governo federal de fazer a adutora do Agreste. A adutora do Agreste só ficou pronta até São Caetano, está testando agora, a água só vai até São Caetano. Então vamos deixar de fora pelo menos uns 30 a 40 municípios do Agreste Meridional, do próprio Agreste Central e do Agreste Setentrional. Então o que nós fizemos? Nós fizemos obras como a adutora de Pirangi, que levou água da Mata Sul para a barragem do Prata e ajudou no abastecimento de Caruaru dos municípios vizinhos. Estamos construindo agora a barragem de Serra Azul, que vai resolver definitivamente e estruturalmente a água da questão do Agreste Central, uma obra de 200 milhões que já está em andamento. Estamos fazendo a obra do Alto do Capibaribe, que é justamente trazer água da transposição do Rio São Francisco, lá na Paraíba, para o Agreste Setentrional, ali Santa Cruz do Capibaribe e municípios vizinhos. Fizemos já a Sirigi, que trouxe água da Mata Norte para o Agreste Setentrional. E estamos com muitos projetos para o sertão, principalmente de áreas que com a chegada da transposição a gente vai poder aproveitar também essa água. Então, há um planejamento estratégico na questão da água, tanto é que 500 mil pessoas efetivamente tiraram a lata d'água da cabeça e 2 milhões de pessoas tiveram ampliação do serviço de água graças a essa obra, que foram obras do nosso governo, que não estavam inicialmente no nosso planejamento dos 4 anos, mas precisavam ser feitas porque não podíamos deixar colapsar a questão do abastecimento de água no Agreste. Candidato, que proposta concreta o senhor tem para puxar os municípios, o ensino fundamental dos municípios, incorporado nessa melhoria da educação como um todo? Veja, Pernambuco, em 2007, quando o Eduardo assumiu o governo, ele tinha muitas dificuldades na educação. Era o 21º colocado no ensino médio e 27º no ensino fundamental nos anos finais. Ou seja, ser 27º vai ser o último. E ser 21º no ensino médio vai ser um dos últimos. Então, iniciou-se um cuidado com a escola que Eduardo implementou, um modelo de gestão totalmente diferenciado, que culminou com a pactuação dentro de um grande pacto pela educação em 2011 e que fez Pernambuco avançar em 10 anos o que ninguém imaginava, ninguém acreditava. Pernambuco saiu da 21ª colocação e foi para a primeira colocação e hoje está entre os 3 melhores estados do Brasil no ensino médio, com a maior rede de escolas de tempo integral, com a menor taxa de abandono do Brasil, com a menor diferença entre a escola pública e privada, ou seja, estamos cada vez mais perto de ter a escola
que não deve a nenhuma escola privada, estamos muito próximos disso. E, ao mesmo tempo, começamos a observar a necessidade de estar mais junto com os municípios. Os municípios têm muita dificuldade também de implementar um modelo de gestão que possa ajudar o Estado a melhorar o ensino fundamental, principalmente nos anos finais. Então, criamos um modelo chamado Educação Integrada, em 2016. Selecionamos de imediato 15 municípios, onde nós estamos dando e fazendo parcerias para a melhoria do ensino nos primeiros anos de vida, primeira infância, com as creches, para melhorar o nível de alfabetização dos nossos alunos, com gestão e com escola de tempo integral nesses 15 municípios. Os resultados são muito claros. O município que tirou primeiro lugar no ensino fundamental foi o município que está dentro desses 15 que nós começamos a trabalhar. Então, expandir isso. O senhor cria uma elite e fica lá 170... Não é uma elite. É só ver o que fizemos no ensino médio. É a elite do ensino médio. A elite Estou falando do ensino fundamental. Calma, deixa eu responder. Porque o ensino médio é a responsabilidade direta do Estado. E nós fizemos isso. Ninguém questiona, ninguém pode questionar isso. E não é elite. A elite era antes, que tinha 8 escolas de tempo integral e selecionava os melhores alunos, os melhores professores para estudar lá. A gente nunca fez isso. Nós criamos 400 escolas de tempo integral justamente para estudar todo mundo que está lá. Aluno bom, aluno mediano, aluno que se esforça menos, estão todos nas nossas escolas. Não tem diferenciação. Quando a gente vai para 15 municípios, é porque não dá para começar um programa como esse com 184 municípios. Começando por 15, está dando tudo certo, vamos ampliar. E vamos fazer mais parcerias com os municípios para avançar nisso. Então esse plano está muito claro, isso é um norte. Nós estamos melhorando o ensino fundamental. É só ver os resultados que saíram ontem. Se você pegar só as escolas que o Estado cuida, nós somos 10º do Brasil. Se vamos pegar as outras, nós já estamos perto do 15º. Então, é avanços que têm sido feitos junto dessas parcerias. Isso tem que ficar muito claro. Não tem mágica na educação. Tem determinação. E fazer, mesmo sabendo que em 4 anos não se resolve. Foi isso que a gente acreditou lá atrás. E estamos ajudando e fazendo. A Previdência Social é um dos fantasmas que rondam a maioria dos estados brasileiros. Alguns estão em situação calamitosa, inclusive o Rio de Janeiro, também por essa questão. Como é que Pernambuco está atacando isso e vai ter que se resolver de forma vertical ou Pernambuco por si só também consegue resolver essa questão? Veja, a Previdência efetivamente preocupa a todos, porque Pernambuco tem que se gastar também com aposentadorias, complementação das aposentadorias, um volume expressivo de recursos. Qual o valor mensal? Ao ano chega perto de 2 bilhões de reais, pouco mais de 2 bilhões de reais. Nós temos um regime, uma lei aprovada para a criação de um novo regime para os novos servidores que vão entrar no Estado. Isso deve ser aplicado a partir do próximo ano. E temos esse estoque de servidores atuais que vão continuar a ser bancados pelo Estado. Evidentemente, vai se precisar no futuro se discutir uma reforma da Previdência no âmbito nacional. Não pode ser da forma que o presidente Temer estava querendo fazer, sem diálogo, cortando direitos de quem está no trabalho rural, cortando direitos hoje já consagrados no âmbito do direito previdenciário, sem discussão, sem sentar na mesa, sem conversar com o governador, sem conversar com o prefeito, sem conversar com a sociedade civil, com um olhar apenas de fechar conta. Não funciona a reforma assim. Então a gente vai ter um papel também de focar no nosso Estado, na implantação desse novo regime que já foi aprovado na lei para os novos, não vamos mexer no quem já está no serviço público, e vamos conversar com a União, porque eu espero que o próximo governo tenha a condição de restabelecer um mínimo de nível de federação no Brasil, onde os estados sejam ouvidos, entre os municípios sejam ouvidos, e que não haja tanta concentração de recursos como a gente vê no atual governo federal. Candidato, voltando à questão da educação, o senhor mencionou os 15 municípios nesse final do seu governo. Qual é a meta para o próximo governo, no caso do senhor ser eleito? A gente vai avançar. Pernambuco foi o único estado, em todas as medições feitas pelo Ministério da Educação com o IDEB, que o IDEB começou em 2007. É o único estado que tem melhorado todos os anos, em todos os níveis, a qualidade do ensino. Em todos os níveis, em todos os anos. Nenhum estado conseguiu fazer isso. Nenhum estado melhorou em 2007, em 2009, em 2011, em 2013, 2015, 2017, como Pernambuco, em todos os níveis. Então, o trabalho está acontecendo, o trabalho está bem feito. Agora, como eu falei, é continuar esse olhar nas escolas de tempo integral, nas escolas técnicas, continuar a fazer com que o jovem não abandone a escola, por isso que tudo aquilo que a gente implantou no ensino médio, que a gente quer replicar nos municípios, e vamos fazer isso com parcerias.
Evidentemente que os municípios também têm que querer se inserir num projeto desse. Respeitamos as autonomias dos municípios, mas vamos dar condição de ampliar essa base para os municípios que tiverem interesse em implantar esse modelo de gestão, porque ele é fundamental e deu resultado no estado de Pernambuco, e tem tudo para dar resultado nos municípios pernambucanos. O senhor acredita que o Pacto pela Vida já voltou aos trilhos? O Pacto pela Vida nunca saiu dos trilhos. A questão é que a violência aumentou em todo o país, tráfico de drogas sem precedentes, que chegou nas cidades e na zona rural, um tráfico de armas que nunca se viu, se entra arma no Brasil de toda ordem, de todo calibre, e isso resultou no aumento da violência, que culminou também com a crise social, que é o desemprego. Então isso afetou. Nós tivemos, na verdade, é que ampliar os investimentos, ampliar o reforço policial em todo o estado. Isso levou um certo tempo, porque quando se começa um concurso público, como nós começamos em 2015, não se contrata de imediato, tem fases, no caso da polícia são 4 fases, e depois tem um treinamento, porque não vamos botar policial na rua sem estar preparado para estar na rua. Então, o treinamento de um policial hoje dura em torno de 8 meses. Então, fizemos isso dentro de um planejamento. As contratações iniciaram já em 2017, foram 3.800 policiais militares ao longo dos 3 anos, 1.200 policiais civis da Polícia Científica. Tivemos a condição de fazer investimentos recordes no âmbito da segurança, que não estava nem no nosso programa de governo, mas era necessário. Criamos batalhões especializados, como nós criamos em Caruaru e Petrolina. Criamos estruturas de combate ao narcotráfico, com as delegacias de combate ao tráfico de drogas, 9 no estado, espalhada por todo o estado. Criamos novas estruturas de companhias independentes e de batalhões em algumas regiões de Pernambuco, justamente para reforçar a segurança. Criamos o BOP, que é um batalhão de operações especiais. E com esse reforço, toda a delegacia de Pernambuco tem seu delegado, seu conjunto de agentes, um escrivão, a polícia mais presente na rua, com mais inteligência nas atividades. Nós estamos fazendo operações de repressão praticamente todos os dias, prendendo homicidas e prendendo traficantes de drogas. Então, esse conjunto de ações está fazendo Pernambuco, pelo 9º mês agora, porque agosto os resultados preliminares já mostram isso, pelo 9º mês, alcançarmos níveis de redução de homicídios, de reduções de roubos. O número de agosto preliminar já aponta para a gente ter um agosto que não se via desde 2014, muitas áreas tendo o nível de violência que nunca existiu desde a criação do Pacto pela Vida. Então, o caminho construído é um caminho agora de redução consistente da violência em Pernambuco, e nós vamos terminar o ano com níveis muito próximos do melhor momento do Pacto pela Vida, que foi 2013. O senhor pretende apresentar uma meta numérica para daqui a 4 anos em relação à violência no estado? A meta é continuar diminuindo todo mês, o máximo que a gente puder. Óbvio que nós trabalhamos com metas que vêm sendo esse ano atendidas na sua plenitude. Inclusive, os policiais são premiados quando atingem a meta, mas a gente não pode descansar. É um assunto que você dorme pensando sobre essa questão da segurança pública e acorda já pensando também. É um trabalho diário que você tem que acompanhar, ajustar, estar presente nas reuniões do Pacto pela Vida, como nós estamos presentes. Eu fui o governador que mais estive no Pacto pela Vida, justamente porque precisava de ajustes diante desse aumento da criminalidade do nosso estado, do tráfico de drogas, do crime organizado em si, que atua por vários estados. Então, tudo isso fez com que a gente avançasse. Agora, as metas é continuar reduzindo o máximo que a gente puder. E, lógico, se atingirmos os 12%, os policiais têm a sua devida bonificação. Candidato, o jovem que encerra o ensino médio, ou mesmo que conclui a universidade, ele tem muita preocupação, inquietação e dificuldade em encontrar o primeiro emprego. Que proposta o senhor tem para esse pessoal que está deixando a escola e que está precisando entrar no mercado de trabalho? Bom, a gente ampliou as escolas de tempo integral e ampliamos também as escolas técnicas justamente para focar também o nível de atividade profissional desses alunos nas nossas escolas. Hoje, os alunos que encerram o ensino médio, eles já estão muito mais preparados para um bom emprego do que estávamos antes. Agora, temos que estar muito presente na vida desses jovens e motivar eles cada vez mais, primeiro a cursar a universidade. Por isso que nós criamos o Pernambuco no Campus, que é justamente para dar uma bolsa nos 2 primeiros anos ao jovem pernambucano que passe numa universidade pública. Isso garante que uma pessoa que nasça num município onde não tem universidade, nem perto, nem na região, ele tem que se deslocar de outra região, justamente para fazer a universidade e estar melhor preparado também para o mercado de trabalho.
como o que nós temos feito em termos de qualificação profissional. Essas indústrias que se instalaram em Pernambuco, e os últimos 10 anos, muitas indústrias se instalaram. Nós temos hoje refinaria de petróleo, nós temos estaleiro que constrói navio, nós temos petroquímica, nós temos um polo de bebidas consolidado, nós temos um polo de alimentos consolidados, nós temos uma fábrica de automóveis que anunciou um investimento de 7 bilhões de reais em Pernambuco. Todas essas indústrias, quando vêm se instalar em Pernambuco, nós já colocamos à disposição os nossos jovens, a nossa mão de obra, qualificar essa mão de obra de acordo com a peculiaridade dessa empresa que vai se instalar. Nós vamos receber agora uma primeira empresa de medicamentos do Nordeste, que é o Grupo Axê está construindo no Cabo. Nós já temos uma turma de alunos que conversam com a empresa, dentro de organizações para treinamento, para aproveitar o máximo de pernambucanos possível quando essa fábrica estiver pronta. Tanto é que os grandes empreendimentos que se instalaram em Pernambuco, pelo menos 80% deles são compostos de pernambucanos que se aperfeiçoaram e hoje são referência. Quando você vai na fábrica da Jeep, os trabalhadores pernambucanos já são chamados para ir para a Itália, para ir para outros países onde tem fábrica da Jeep e da Fiat, para mostrar a produtividade que eles adquiriram em Pernambuco e incentivar também os jovens desses países a trabalhar mais. Nos últimos 2 anos, o senhor sempre vem enfatizando que Pernambuco foi muito atrapalhado, muito prejudicado pela gestão do presidente Temer. E o senhor está segurando a bandeira da candidatura à presidência do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula, não sendo presidente da República, como é que o senhor vai condicionar, como é que vai ser o diálogo com o futuro presidente da República, já que nos últimos anos houve essa falha de comunicação, não houve esse diálogo que terminou prejudicando Pernambuco? Veja, primeiro não foi falta de diálogo, foi perseguição mesmo. A partir do momento que Pernambuco não teve acesso a R$1 de operações de crédito, estando tudo feito, limite de endividamento pequeno, capacidade de pagamento adequada, garantias dadas, o governo federal simplesmente não deu acesso ao crédito para que Pernambuco não tivesse obra, não gerasse emprego, não gerasse renda. Afetou na questão do povo de Pernambuco, o governo Temer. Ele não quis saber de pensar o Brasil, de pensar Pernambuco, de pensar o Nordeste. Ele só ajudou os seus aliados, quem defendia as suas reformas trabalhistas, da Previdência, quem defendia a venda da Eletrobras. Nós que não defendemos nada disso, fomos efetivamente retaliados, não tivemos acesso ao crédito e as obras do Orçamento Geral da União vêm de pingado. Em 2018 não recebemos R$1 ainda da adutora do Agreste, da primeira etapa, para levar água até São Caetano. Estamos fazendo graças à competência da Compesa de ir gerindo os recursos que foram repassados o ano passado ainda, para dar um mínimo de fôlego para concluir e priorizar essas 9 cidades. Mas temos outras para fazer e não estamos vendo nenhum horizonte agora, até o final do ano, com esse presidente está aí. Então, qual é a nossa crença? Primeiro, é que o nosso candidato vai ganhar. Se não puder ser o Lula, o Fernando Haddad vai ganhar essas eleições. E nós vamos ter parcerias, como Pernambuco já viu nos anos anteriores. Caso aconteça uma surpresa e não for o Fernando Haddad, é evidentemente que a gente acredita que o próximo presidente vai ser legitimado pelas urnas. Não vai ser esse presidente tampão, sem compromisso, que na verdade armou um governo para os seus amigos, prejudicando quem pensa contra ele. Não vai acontecer isso. Eu não acredito que um presidente pior do que o presidente Temer possa existir para o Brasil. Então a gente acredita na força das urnas para eleger as melhores propostas e de preferência que seja o Fernando Haddad. Candidato, como o senhor vê, na sua opinião, a questão das estradas em Pernambuco, em manutenção, em melhorias? Qual é a avaliação que o senhor tem das estradas em Pernambuco? Os empresários, inclusive, reclamam muito, porque perdem tempo, perdem produtividade, assalto também às vezes acontece. Veja, as estradas, nós trabalhamos na recuperação e em fazer cerca de 1.000 quilômetros desde os últimos anos. Temos muito que fazer em estradas ainda. Os gargalos principais nós estamos atuando. A 101 era um gargalo muito grande, que está devidamente em obras. A 104, que era uma BR também, que estava parada, nós estamos fazendo. Estamos avançando em estradas importantes, a duplicação daquela estrada ali que vai para Santa Cruz do Capibaribe, um polo de confecções muito importante. Nós duplicamos essa PE. Nós fizemos estradas em todo o interior de Pernambuco, dentro do olhar do que precisa ser feito. Estamos ampliando a questão de verbas para a manutenção das estradas. Infelizmente, a ausência de outro modal para o ir e vir de cargas em Pernambuco e no Brasil faz com que nossas estradas tenham uma vida útil menor, é muito tráfego. A Transnordestina não saiu do papel,
O sistema de cabotagem, que nós temos toda a condição de fazer por SUAP, ainda não é uma realidade nacional. Então, nós vamos continuar a investir nas estradas. As operações de crédito que o governo Temer impediu que Pernambuco tivesse acesso, mesmo com o contrato assinado, mesmo com a Justiça mandando pagar, previa a recuperação de muitas estradas. Os próximos 4 anos, nós vamos investir mais ainda em recuperação das estradas e cobrar também do governo federal outras ações que nós precisamos fazer muitas melhorias em BRs que já estão devidamente prontas, todos o plano que não aconteceram, como aquela BR que vai de São Caetano até Garanhuns, que precisa ser duplicada, nós entregamos o projeto desde 2013, como outras ações que precisam ser feitas nas nossas BR e vamos dar conta das nossas PEs, fazendo um programa também de recuperação e de manutenção dessas estradas e abrindo novas estradas dentro de um olhar estratégico, que seja importante para o ir das pessoas e que tenha também um diálogo forte com o setor econômico. O que o cidadão pernambucano pode esperar de uma proposta para a SUAP nos próximos 4 anos? Veja, a SUAP primeiro tem que ser restabelecida a sua autonomia. Nós perdemos a autonomia em 2013, sob o velho argumento de que a autonomia indo para Brasília, as coisas iam andar mais rápido, as coisas retroagiram, não anda nada mais por Brasília. O presidente Temer anunciou 2 vezes que vinha a Pernambuco devolver a autonomia de SUAP. Por questões políticas não veio, porque nós fomos contra as reformas dele, ele quis retaliar Pernambuco e não trouxe essa autonomia. E essa autonomia é importante, porque ela vai dar condições a nós, pernambucanos, a todo o complexo industrial de SUAP, que já tem projetos prontos para avanços, como o terminal de cargas 2, de contêineres 2, o novo terminal de veículos, terminais que dialogam com a questão da produção de grãos, tudo isso está devidamente pronto, esperando realmente que esse governo federal saia daí e que outro possa trabalhar em favor do Brasil. Candidato, em relação às facções do crime organizado, a gente viu a situação de Fortaleza, do Ceará, que é uma situação muito difícil de depredação de prédio público, de atentado contra agentes públicos. Em Pernambuco, nós estamos vulneráveis, estamos blindados. Como está a nossa situação em relação a essas facções? Veja, Pernambuco tem um problema, como todos os estados têm, aqui, um problema grande de superlotação nos nossos presídios. Tanto é que nós estamos construindo cerca de 6 mil vagas, justamente para praticamente aumentar em 50% hoje as vagas disponíveis no nosso sistema de presídios de ressocialização. Tanto Araçoiaba como Itaquitinga são os grandes reforços que nós estamos fazendo. Nós já entregamos a cadeia pública Santa Cruz de Caparibe, o presídio novo em Itacaimbó, fizemos várias reformas nos nossos existentes. Estamos reformando cadeias públicas também, justamente para ter uma melhor condição dos presos que ficam muito próximos dos seus municípios. Mas nós temos que ampliar as vagas. E ampliando as vagas, como nós estamos fazendo, a gente vai ter uma governança maior sobre a questão da população carcerária, que precisa realmente ter uma condição melhor. Mas a gente tem um sistema de inteligência que funciona bem. Pernambuco hoje, em relação a facções criminosas, tem elementos que pertencem a essas facções, mas nós estamos muito atentos a qualquer movimentação que possa ocorrer e as transferências são feitas. Sempre que há algum tipo de possibilidade de acontecer casos como a gente viu em outros estados, a gente atua preventivamente justamente para não deixar acontecer em Pernambuco. Isso é impossível de acontecer em Pernambuco? Não, nada é impossível diante da forma que hoje se trata a violência pública no Brasil. O Brasil não tem um sistema unificado, não tem uma política de segurança pública, não protege as fronteiras, entra droga e arma de toda forma, e todos os estados têm atuado na busca de resolver os seus problemas com a capacidade que tem. Então hoje a gente trabalha também todo dia dentro desse universo para evitar que essas quadrilhas queiram fazer em Pernambuco o que fizeram nos outros estados. Mas você dizer que não tem risco, tem risco sim, porque é um sistema que precisa melhorar muito, não apenas em Pernambuco, mas em todo o Brasil. Candidato, agora o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Pronto, eu quero agradecer a vocês que fazem o Diário de Pernambuco, todo o sistema, por essa oportunidade. Dizer que a gente tem muito que fazer ainda para Pernambuco. Pernambuco avançou na segurança dos últimos 9 meses, mas sabemos que temos que melhorar muito. Temos que continuar a investir na ampliação dos serviços de saúde, construir o Hospital Geral do Sertão, continuar a manter Pernambuco diminuindo a taxa de mortalidade infantil. Temos que fazer um grande pacto pelo emprego, gerar emprego para os pernambucanos, principalmente esses empregos que a crise tirou, e continuar a fazer a educação pública de Pernambuco ser a educação de referência no Brasil,
o maior número de escolas de tempo integral, com a menor taxa de abandono, com a menor diferença entre os estados, entre a escola do pobre e a escola do rico, e fazer muito. O nosso planejamento é para continuar avançando, para Pernambuco continuar na frente nos próximos 4 anos. Bom, obrigado pela participação, um bom dia a todos, até a próxima entrevista.